Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez para este encontro, sempre com aprendizado, com ensinamentos preciosos que Emmanuel nos transmite através do livro Pão Nosso, psicografado pelo bom amigo e sempre querido Chico Xavier. Antes de iniciarmos, então, esse nosso encontro, vamos fazer o nosso agradecimento e a nossa elevação espiritual, para que possamos melhor compreender e entender essas lições. Queremos, então, agradecer aos bons amigos espirituais que nos acompanham, nossos mentores, elevar também a nossa gratidão a Maria de Nazaré e a nossa mãe espiritual. Ela nos leva até Jesus e perante o Mestre nós nos colocamos e rogamos a Jesus que aceite o nosso esforço, o nosso empenho na caminhada do bem. E Jesus bondosamente nos eleva à presença do Pai através da prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim, amigos, irmãos e irmãs, agradecidos a Deus e a Jesus, damos início então ao nosso encontro de hoje. Continuaremos então a fazer a leitura do livro Pão Nosso, cuja lição de número 171 tem por título Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Está em João, capítulo 6, versículo 12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras do pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhes cobertura. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante do pão sem nenhuma necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível à lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Então, Emmanuel nos traz aqui uma condição plena de exercitarmos o nosso pensamento,
e as nossas atitudes perante os trabalhos de benemerência a que todos nós nos dedicamos. Então, aqui há um chamamento de atenção para o fato de que, no início das nossas atividades, quando mais jovens, evidentemente, e aqueles mais novos dentro da doutrina, que abraçam com carinho e amor, sempre existe o deslumbramento natural, porque estamos descobrindo coisas novas, estamos descobrindo o poder do amor, de doação, estamos também descobrindo o quanto é importante e necessário nos alocarmos em benefício de outros irmãos mais necessitados. Mas o que acontece também, naturalmente e invariavelmente, é que esses arroubos de início são um pouco excessivos, tanto na postura, quanto nas atividades próprias, quanto no próprio palavreado nosso perante o trabalho de doação, seja de alimentos, de roupa ou qualquer outro trabalho que a casa espírita venha a abraçar para dar possibilidade de trabalho a todos aqueles que frequentam. Então, o chamamento que Emmanuel nos traz aqui é que tenhamos assim um discernimento seguro, adequado para cada atividade em que nos envolvamos. Por exemplo, na distribuição de alimentos, não é necessário que haja excesso de doação na composição das chamadas cestas básicas ou das cestas de mantimento que vamos oferecer para as pessoas. Provavelmente, e muito seria interessante que houvéssemos junto a nós mais pessoas, a fim de que, num grande contingente de trabalhadores, pudéssemos avaliar e analisar as necessidades de cada família e compor a cesta de alimentos ou as doações de acordo com o número de filhos, de pessoas que residam no mesmo lar, né? E adequadamente distribuir esses alimentos. Porque muitas vezes podemos dar poucos alimentos para quem tem muitas pessoas e podemos também dar muitos alimentos que até vão se perder para lares com pequena quantidade de pessoas. Aí está então o ensinamento quando Jesus falou para recolher, falou aos discípulos para recolherem as sobras de pão, para que não houvesse desperdício. Nós devemos e podemos colocar em andamento, dentro das nossas atividades, os mesmos princípios. Recolher aquilo que é excesso, distribuir adequadamente. Quando estamos falando em alimentos, quando estamos falando em doações de roupas ou qualquer outra necessidade material, há que existir esse discernimento, esse controle, por assim dizer, para que não haja excessos. Quando nós podemos e devemos praticar o excesso em nossas doações? Naquele abraço amoroso, naquele ombro amigo para ouvir com paciência e resignação os queixumes de nossos irmãos e irmãs. Quando é que nós podemos exagerar nas doações? Quando aquele abraço fervoroso vai transmitir um carinho muito especial para o irmão que está sofrendo alguma situação que seja para ele um tanto desesperadora. Quando é que nós podemos exagerar nas doações? Quando fizermos visitas a doentes, levarmos a nossa palavra, o nosso consolo, não ter pressa e nem tempo rápido de sair daquele local. Devemos nos quedar ali o tempo necessário para que os irmãos nos ouçam, que sintam aquela vontade de renovação que estamos levando para eles. Então, a questão da distribuição no uso racional tem uma série de nuances
que devemos analisar com aquela análise tranquila e serena, não friamente e nem apaixonadamente, porque aí estaremos cometendo erros nas duas pontas, por excesso ou por necessidade. Mas devemos sim fazer uma análise sincera, amorosa, respeitosa, sobretudo, né? E fazer a distribuição de qualquer espécie com o discernimento amoroso que nós sabemos que é o mais importante nas doações. E nós falamos também para que nós, como seguidores do Evangelho de Jesus, espíritas que somos, ou estamos tentando ser, que não cometamos também nós próprios os excessos naturais de qualquer ser humano. Nós não nos esquivamos também da nossa condição. Então, praticar excessos em nosso próprio lar também não é adequado. Agora, levar a penúria, economizar com aquela usura, que não pode gastar disso, não pode gastar aquilo, então restringir as coisas que nos trazem um bem-estar físico também não é correto. Então, vejam como é difícil nós nos colocarmos perante os ensinamentos de Jesus, porque, ora, nós temos que nos tornarmos exorbitantemente generosos e outras vezes nem tão assim generosos. Então, há que ter essa condição plena de análise consciente, amorosa, prestativa e, sobretudo, no amparo que nós vamos ter dos amigos espirituais todas as vezes que vamos nos movimentar em benefício de nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Eu acho que esse ensinamento é precioso para nós, porque nos remete ao nosso dia a dia da nossa vida material. Então, vamos pensar, vamos dar um tempo para analisarmos e refletirmos sobre esse ensinamento de Emmanuel, para que venhamos a atingir os objetivos necessários, sem excessos e também sem deixar de atender às necessidades mais prementes. Vamos fazer uma reflexão sobre essa lição preciosa. Recolhemos-nos agora para fazer uma doação de bem-estar, de vibrações amorosas para todo o universo, vibrando por todas as nações, mentalizando os nossos irmãos e irmãs que são vitimados pelas guerras. Rogamos a luz de Jesus para que essas guerras tenham um fim e possam trazer a paz e a serenidade para todos. Vibramos pela nossa pátria querida, nosso amado Brasil. Vibramos pela aliança espírita evangélica que nos ampara, nos protege e nos direciona em nossas atividades. Vibramos por essa casa maravilhosa que é a nossa casinha, Fraternidade Espírita União Maior, a fim de podermos manter todos os trabalhos que estamos abraçando a cada dia. Pedimos licença e vamos vibrar pelos nossos familiares queridos, aqueles que nos aguardam em casa, que convivem conosco, felizes por estarmos juntos e reunidos sobre o Evangelho de Jesus, e rogamos ao Mestre que nos permita também vibrar em nossa própria intenção, para que nós não nos afastemos do seu Evangelho maravilhoso, da sua paz e do seu amor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.